Então, acho que eu vou começar até por uma fala sua, do modo como você apresentou, que a gente estava até conversando antes, como os curadores organizaram a exposição. Primeiro, dizer que eu não sou crítica de arte. A arte entrou na minha vida por uma necessidade vital que vocês vão entender na hora que eu for colocando o que me interessa, porque que a arte passou a integrar minha vida e hoje em dia minha vida está se aproximando mais do movimento negro, das questões raciais, do movimento indígena, do tipo de subjetividade indígena, né? E dos movimentos de transformação da sexualidade. Né? Mas isso fica para depois, se esse assunto interessar. Né? Então, você estava colocando, desculpe o teu nome, porque como eu tenho 70 anos, eu esqueço todos os nomes, inclusive dos meus amigos. Valentina. Ah, então, tá bom, agora não vou esquecer mais. A Valentina estava dizendo que eles organizaram aqui esse andar da obra da Cláudia até um certo momento, né? E depois embaixo concentraram aquela que a Valentina chamou mais de forte jornalístico, que tem esse caráter, mas que seria um momento mais político da obra, em que a Cláudia participou com as imagens dela como armas políticas para lutar pela demarcação das terras, né? E uma outra coisa que Valentina me contou, que eu não sabia, pela minha ignorância mesmo, é que aquela instalação que tem no final da exposição lá embaixo, foi uma instalação que veio de uma exposição que foi feita no MASP, aquele tipo de instalação, só que era um espaço enorme, uma instalação espetacular, que foi em 89 e que teve uma importância brutal, porque em 88 foi a Constituinte, e então aquela exposição teve um impacto muito grande de desencadear um debate público para a demarcação das terras e para a questão indígena no Brasil. Então, eles trouxeram essa instalação para a exposição porque ela teve esse... Claro, são decisões tomadas juntos com a Cláudia, né? Mas porque teve esse papel. Então, assim, o que eu gostaria hoje de compartilhar com vocês é para a gente pensar um pouco essa noção de política. Não vou fugir da obra da Cláudia, porque é ela que vai nos ajudar nisso, tá? É o que está aqui que vai nos ajudar. Porque o que a gente está habituado a chamar de política, e não por acaso, tem a ver com o Estado, né? A política diz respeito a um campo de luta entre diferentes posições do destino de uma sociedade, né? Nós vivemos uma sociedade, como a gente sabe, extremamente injusta, desigual, né? E o campo da política, daquilo que a gente chama de política, e que eu vou chamar aqui de macropolítica, é o campo de disputa entre diversas posições, sendo a posição mais à direita, a que se mantém numa tradição colonial escravocrata do país, com uma desigualdade brutal, sem sensibilidade para isso, uma posição mais à esquerda, com 5.000 matizes no meio, zela por uma maior justiça social, uma distribuição mais igualitária e digna, né, de bens materiais e imateriais. Então, esqueçamos essa coisa de direita e esquerda, vamos pensar mais em termos éticos. Poxa, querer mais justiça é o mínimo que se pode querer quando a gente tem um mínimo de saúde mental, né? Mas é isso que a gente chama de política, e a luta política nesse sentido é uma luta onde as pessoas se agrupam para forçar, ou para manter a situação, ou para transformar a situação, né? E sempre tem a ver também com o Estado e com, no limite, uma mudança de leis. Isso é o que a gente chama tradicionalmente de política na nossa civilização ocidental moderna, que tem o Estado, né? Mas, se a política diz respeito a uma disputa de diferentes concepções de como uma sociedade tem que ser, como tem que ser, qual é o melhor modo de existência, tem uma outra dimensão da política que a gente está completamente, nós, cara pálidas, estamos completamente separados, que é o que eu chamo de micropolítica. Micropolítica não tem a ver com a política do casal, a política do grupo, não. O que é micropolítica? Agora eu vou entrar no assunto e nós vamos chegar na Cláudia, para ver como está presente na obra dela.
E uma das coisas que mais me encanta, por exemplo, no andar de baixo, juntando com o andar de cima, é que mesmo no momento em que a obra dela se torna uma arma no sentido macropolítico, de obter mudanças de leis na Constituição em relação ao lugar de indígena no Brasil, mesmo nesse momento a obra tem uma pegada micropolítica. Agora eu vou me explicar o que eu quero dizer com isso, porque não tem nada de esotérico, que eu vou falar muito simples, tá? Para falar disso, acho que nada melhor do que usar os próprios indígenas, porque eles não falam enrolado. Se eu fosse explicar isso com a minha formação de filosofia francesa, por exemplo, poderia ficar um pouco enrolado o que eu falar, mesmo porque brasileiro não fala desse jeito. Eu tenho descoberto um pouco da língua guarani, graças a um amigo meu muito envolvido com os guarani, e eu tenho ficado pasma com a língua guarani. Então, eu vou usar umas palavras do Guarani para poder... Tem um livro aí que eu gosto muito, né, que é de um autor canadense, chama Brian Massumi, que ele fala assim, o que os animais nos ensinam da política? Eu acho que a gente tinha que fazer um livro chamado assim, o que os Guarani nos ensinam sobre micropolítica? Então, eu vou falar as palavras, vocês vão entender o que eu quero dizer, porque é bem simples, né? Por exemplo, vou falar 2, 3 palavras só, tá? Por exemplo, os Guarani, para designar a garganta, eles têm uma expressão, que eu não sei o sotaque, tá? Tenho a menor ideia, meu sotaque deve estar totalmente errado. Que é em Haiti. Bom, o que quer dizer, literalmente, ninho das palavras? Ora, por que chama garganta de ninho das palavras? Chama garganta de ninho das palavras, pode imaginar. Se é ninho, tem alguma coisa germinando, né? Tem um germe lá, não tem? Um embrião. E se tem um embrião, é porque o corpo foi fecundado, né? Que não caiu do céu, assim, por milagre de, sei lá o que, milagre do Bolsonaro. Deu um golden shower e apareceu um embrião na garganta, né? Sei lá, tomou a água lá do golden shower, né? Então, é um ninho, porque tem embrião, e o embrião foi fecundado. Então, o que é isso? É porque os Guarani sabem que na nossa experiência subjetiva como corpo vivo, a gente é tocado, afetado pelo corpo vivo do ambiente todo. Quando eu digo ambiente todo, não são só as árvores ou os outros humanos. Por exemplo, o Golden Shower. O Golden Shower a gente pode decifrar através do conhecimento racional que a gente tem, pode ligar com 1000 questões, mas quando a gente ouve isso no carnaval, o presidente da República, desculpe estar dando exemplos do nosso querido presidente, mas é o que está mais fecundando, você no nó na garganta, né? Fazendo uns embriões na garganta buscando palavra, né? Então, o Golden Shower eu posso ligar com 1000 questões, como é que ele vê a sexualidade, o que ele prestou atenção no carnaval, enfim, não interessa. No entanto, ele ter feito isso naquele momento afeta o meu corpo. Produz no meu corpo um efeito, nesse sentido. Produz um efeito no meu corpo. Quem de vocês não sente o efeito do que está acontecendo no próprio corpo? Pode levantar a mão. Um efeito no corpo do que está acontecendo. Não estou falando para explicar nada. Um efeito no corpo. Produz um estado que não estava no corpo, que passa a estar no corpo. Não é? Não, porque quem não sente isso, assim, na saída, depois que a gente fizer passeiozinho lá embaixo, vocês falam comigo, como eu sou psicanalista, eu tenho uma lista de psiquiatras para indicar, que aí o caso está ficando grave, tá? Mas tudo bem. Então, esse estado que produz no corpo, estou lá, só pensando, por que ele chama de ninho das palavras da garganta? Esse estado que o ambiente produz no corpo, eu dei o exemplo do Bolsonaro, do Golden Shower, porque não é só as coisas, os acontecimentos, as situações, o que eles produzem no corpo não é um nada, é uma coisa específica, não é? O que cada um está sentindo no seu corpo é muito específico, não é uma coisa vaga. Só que não tem palavra, não tem imagem, não tem nada a ver com explicação, mas está lá. Está lá como uma espécie de coisa estranha nos habitando, não é? Tem uns que comem nervosos, não é? Tem isso. Então,
O nosso corpo vivo é um campo de forças, e esse corpo vivo, como um campo de forças, faz parte da biosfera, né? Que são todos os vivos que compõem a biosfera, né? E o que acontece na biosfera afeta nosso corpo e produz esses estados. Bom, para que serve isso? E por que ninho da garganta? Por que então isso produz um embrião no meu corpo? E por que embrião? Porque é como se nós fôssemos fecundados pelo ambiente, enquanto vivos, na nossa condição de vivência, nós somos fecundados pelo ambiente, né? E essa fecundação, esse embrião que fica ali, que eles falam embrião de palavras, poderia ser embrião de gestos, embrião de modos de existir, né? Esses embriões que ainda não tem, como todo embrião, não tem imagem, não tem palavra, né? Não dá para saber se é homem ou se é mulher. Né? Então, esses embriões ficam ali e a gente sente eles como um nó na garganta. Não tem uma expressão, nó na garganta? E esse nó na garganta, ele fica entrando em choque com o que a gente dispõe para se situar no mundo e para explicar as coisas e para poder se situar no que está acontecendo, né? Então, se eu for tentar pegar a minha outra dimensão da minha experiência subjetiva, que é a minha experiência subjetiva estruturada na linguagem, né? Que é a minha experiência subjetiva das formas do mundo. Então, essas formas, os códigos, as relações, como é que se dá, os personagens de cada um, né? Por exemplo, o que é o personagem da mulher e o personagem do homem na nossa cultura? São as formas que a gente chama de feminilidade, que a gente chama de masculinidade na nossa cultura, como brasileiros. Então, tem os indígenas, tem os negros, tem vários imigrantes de várias origens europeias. Isso aqui eu posso me situar nisso. Eu posso me situar na história do Brasil para tentar decifrar esse Golden Shower, ou isso tudo que está acontecendo. Peguei o Golden Shower porque é o mais patético, mas na verdade a gente devia nem estar brincando com isso. Para brincar é bom para dar um pouquinho de alívio, né? Então, eu posso decifrar isso com tudo que eu já aprendi, que faz parte da minha experiência subjetiva como sujeito, que diz respeito às como eu decifro as formas do mundo e o repertório que eu disponho, no qual eu fui estruturada, para decifrar o que acontece, me situar, tomar decisões, poder agir, né? Se eu for decifrar o que está acontecendo com isso que eu disponho, eu não consigo. Por quê? Não adianta eu aplicar tudo que eu sei de ditadura para dizer que está acontecendo que não é. Não adianta eu aplicar, sei lá o quê, eu não tenho como entender. No entanto, estou sendo tomada por um estado desconhecido que me deixa estranhada e que é totalmente real. A gente pode até dizer que isso é que é o real. Temos a experiência do real, que é a experiência dos efeitos desse campo de forças do nosso corpo, e a experiência da realidade, que é como a vida está formatada nessa nossa cultura, nesse momento da história. Tudo bem até aí? Bom, então quando eles dizem, voltando para eles, que garganta é ninho das palavras, isso mostra que na própria língua deles estão presentes essas duas experiências, coisa que na nossa língua não está. Uma outra palavra, Tecoporã. Muitos de vocês devem ter ouvido falar dessa palavra, porque ela está super na moda nos meios acadêmicos. Eu posso falar o que eu quiser dos meios acadêmicos, porque eu sou professora universitária. Eu estava calculando da Cláudia, eu falei, poxa, quanto tempo eu fui pensar? Eu dava até mais tempo, né? Então, apesar de ser mais nova, né? Então eu posso falar o que eu quiser da universidade, porque eu sou professora, eu fui lá, me dou o direito de falar, né? Então, Tecoporã é uma palavra em Guarani que entrou super na moda nos meios acadêmicos. Na arte, então, eles vão a muita exposição, vocês vão lá, Tecoporã, vocês usaram, né? Muitos estados na América Latina, muitos governos mais à esquerda usaram a palavra Tecoporã nas novas constituições. Só que entenderam Tecoporã como bem-estar social. Só que porque é o que a gente consegue entender nas caras pálidas. Porque o que é Tecoporã? Olha que coisa mais louca, da língua guarani. Na língua, imagina não é, olha que língua.
Tecoporã quer dizer ao mesmo tempo bom e belo, ou ao mesmo tempo belo e bom, porque para os Guarani a beleza é tudo que é bom para a vida. E também para os Guarani, tudo que é bom para a vida é belo. Eles têm uma outra palavra que é tecovaí, que é feio e ruim para a vida. Porque para eles, tudo que é ruim para a vida é feio. E tudo que é feio é ruim para a vida. Então, os Guarani, eles jamais entenderiam a gente ir numa exposição de arte e dizer, nossa, essa composição, o rigor dessa composição está muito interessante. Aliás, o brasileiro imita americano, né? E fala, é engraçado, porque americano fala amazing, amazing quer dizer muito bacana, mas também quer dizer divertido. Aí, para imitar americano, a gente fala, ai, que divertido. Só que americano, quando fala amazing, fala, pô, interessante. Bom, então, assim, que interessante essa composição, nossa, essa tecnologia impressionante, tal. Assim, para nós a beleza, às vezes, está muito ligada à forma, a gente vê a beleza na forma. E os Guarani sabem que a beleza tem a ver com o que é bom para a vida. Isso que eu estava falando da experiência subjetiva, sim, a Valentina me apresentou como psicanalista, que de fato eu sou, né? Mas o modo como eu concebo a psicanálise, né, que me faz ficar muito ligada nessas questões, a invenção da psicanálise no final do século XIX, por Freud, no meu entender, foi a introdução da micropolítica no Ocidente. O que é micropolítica? Agora eu vou me explicar, né? Todas as culturas, né, têm... Cada cultura corresponde um tipo de experiência subjetiva e de funcionamento da subjetividade, que a gente chama de política de subjetivação, mas não precisa dessa palavra. Então, a toda cultura corresponde modos de existência e um tipo de experiência subjetiva, tá? Mesmo porque, por exemplo, você fala, a civilização capitalista, não tem capitalismo sem um modo de existência que corresponda a isso e sem uma experiência subjetiva que corresponda a isso. É como se isso fosse a consistência existencial de um regime político, econômico, tá? Então, cada momento histórico, cada cultura tem um tipo de experiência subjetiva. Eu estava falando para vocês que a gente já vê na língua mesmo dos Guarani, tem mais um detalhe que eu não falei, eu falei que ia falar 3, né? Um terceiro detalhe, já que eu estava falando de psicanálise, para os Guarani, todas as doenças, viu, Ariadne? Todas as doenças, sejam elas orgânicas, emocionais, que outra doença pode ter? Não seja mesmo, mentais, todas têm como causa a separação entre a palavra e a alma. Porque eu esqueci de falar para vocês uma coisa antes. A garganta é ninho das palavras. Só que o termo palavra para os Guarani não dá para desgrudar do termo alma. E o termo alma, para eles, vem junto com o termo palavra. Então, alma é alma-palavra e palavra é palavra-alma. Como o Tecoporã, belo é belo que é bom para a vida, o que é bom para a vida é belo. Então, palavra-alma, tá? E para eles, todas as doenças, agora eu posso dizer isso, todas as doenças são decorrentes da separação entre a palavra e a alma. A gente poderia dizer também da separação entre as imagens e a alma, da separação entre o nosso modo de existência e a alma, né? Todas. Tá. Então, nós estamos vendo que a experiência subjetiva dos Guarani, olha que tesouro que a gente massacrou. Olha o tesouro que a gente tem. Bom, vocês vão entender o que é um tesouro. A experiência subjetiva dos Guarani, ela é, ao mesmo tempo, a experiência do sujeito, que dá conta, decifra o mundo em suas formas, está estruturado na linguagem, em todo o repertório da gente, e a experiência da nossa condição de vivente, de vivo, de ser vivo. E essas duas vão junto. Essas duas vão junto. E essas duas vão junto para eles, quando essas duas experiências estão junto, olha o que acontece. Vamos pegar a gente agora aqui,
Você tem todo o teu repertório, você está lá situadinho, está tudo bem, você foi dormir, está tudo tranquilo, mais ou menos as coisas estão fazendo sentido. Né? Teve a democratização, depois da ditadura, teve isso, teve aquilo, o Brasil está andando, teve... De repente começa a aparecer um negócio que ninguém esperava, pelo menos tão cedo, né? Aliás, ninguém esperava que isso fosse acontecer de novo. De novo, de outro jeito. E começa a surgir uma coisa e cada dia mais intenso, né? Não é? Assim, na situação do Brasil, na situação do mundo, mas vamos ficar com o Brasil. De repente, por toda parte do mundo, vamos ficar com o Brasil, né? Então, eu tenho o meu repertório para poder decifrar o que está acontecendo, me situar, ver o que eu penso sobre isso, posso ter várias posições, como é que eu vou agir ou não agir, como é que eu interpreto, com quem que eu converso, como é que faz, né? Mas, por outro lado, como eu falei, isso produz um estado estranho no nosso corpo. Assim, louvado sejam as deusas que nenhum de vocês falou que não está sentindo estado nenhum no corpo. Senão eu ia ter que ficar indicando psiquiatra, tudo que é meio chato, né? E é muito sofrimento, né? Quando você chegou a um tal grau de anestesia que, né? É patologia grave, quer dizer, a palavra separou da alma de um jeito que talvez não tenha mais jeito. Tem gente que tem mais jeito mesmo, né? Não tem que não aceitar, né? Não tem planta que apodrece logo? Já nasceu, já apodrece? É normal, tudo bem. Né? Quando a gente é velho, a gente aceita. É assim, né? Tem coisa que já apodrece nascendo. Então, não tem jeito, bom, tudo bem, mas tem outras plantas que sejam, né? Bom, então, o que acontece quando você tem a experiência subjetiva, as duas presentes? Quando eu estou tomada por esse estranhamento, se eu fosse um Guarani, o modo como as coisas estão organizadas, o sentido que eu atribuo às coisas, fica meio embaçado, meio fora de foco, porque o que está acontecendo coloca, meio desestabiliza as coisas que eu disponho para poder me situar. E eu fico meio num estado meio estranho, né? Então tem uma tensão entre a minha experiência como sujeito estruturado nessa cultura, e que é super necessário, porque é o que nos permite viver socialmente, existir socialmente, é o que nos permite nos comunicar, e a minha experiência como ser vivo que, ufa, tem uma coisa aí. Estou tomando por um negócio aí que eu não consigo traduzir. E que coloca um pouco em xeque o modo como eu estou organizada. Então, eu tenho uma experiência de desestabilização. E essa experiência de desestabilização, ela quando eu não fico morrendo de medo dela, fico achando que é uma desgraça, quando eu sei que ela é necessária, porque é real, né? Ela funciona como um sinal de alarme. Aliás, ela sempre funciona, mesmo que eu ache esquisito. É uma espécie de sinal de alarme, como se eu tivesse um sinal de alarme apitando dentro de mim. E esse sinal de alarme coloca a nossa potência vital em movimento e convoca o desejo para agir. E convoca o desejo para agir para quê? Para recobrar um equilíbrio. Porque a gente fica muito desconfortável quando aquilo, através do que a gente situou, perde sentido, né? E a vida fica muito desconfortável, a própria vida, fica muito desconfortável quando ela está, vamos dizer, encarnada numa situação em que ela está sufocando, que não está deixando ela respirar, né? Então, até por uma necessidade da própria vida, porque qual é a essência da vida? Dizia um filósofo maravilhoso no século XVII, que é Spinoza. Ele ficou sozinho, né? Porque ninguém quis saber do que ele estava falando. Mas o negócio foi tão forte que chegou no fim do século XX, o cara explodiu com tudo, né? Passou a ser uma coisa muito importante para todos nós. Então ele dizia que o que a vida quer é perseverar. A vida, a essência da vida, é que ela quer perseverar, ela quer continuar. Para a vida continuar, quando ela está sufocada de uma certa forma, ela sai num movimento que transfigura e vira uma outra coisa, onde ela volta a respirar. Eu vou dar um exemplo do Ailton Krenak, que muitos de vocês conhecem, que muitos de vocês também viram ele falando aqui, da Cláudia, né? O Ailton Krenak conta que num trechinho do Rio Doce, está super na moda o Rio Doce, né? Todo mundo sabe onde é agora. Mas numa das beiras do Rio Doce tem os Krenak. Aliás, ele chama Ailton Krenak, porque ele vem
tribo dos Krenak, né? Então, os Krenak viviam ali, na beira do rio, se construindo junto com o ambiente, porque quando você tem a palavra e a alma junto, né, ou quando você sabe que você é fecundado pelo que acontece, então tem toda uma, né, estão ali integrados com aquele ambiente, produzindo junto com o ambiente. E naquele pedaço do rio, por causa da nossa querida Vale Ouro, nossa querida Vale foi poluindo, a mineradora, normal, a gente sabe disso, né? Mata, aí morre os peixes, a gente já sabe, não vou chover no meu horário. Só que chegou um ponto que o rio estava a tal ponto poluído que ele secou e parecia morto. Isso, claro, produziu toda uma história ali, que quando você não tem a tua experiência como viva não está separado da outra experiência, isso é muito terrível, né? Secou o rio. 2 anos depois, eles descobriram que o rio tinha conseguido voltar a fluir por debaixo da terra. É um exemplo não humano, que aí fica mais fácil para a gente entender, a vida que quer perseverar, o que ela faz quando ela é massacrada, quando ela está esgotando, ela está agonizando. Ela faz um movimento, se conecta com outros elementos e, se possível, ela volta a vicejar, né? E nós não somos diferentes do rio, nem das palmeiras, nem das baratas, somos seres vivos como eles, né? Por muito tempo se dizia que é só nos humanos que existe o processo de criação, que é isso que nos distingue dos demais vivos. Só que isso é uma balela, né? Porque todos os vivos são um processo de transfiguração, de transformação, de criação, a cada vez que a vida se vê ameaçada na forma em que ela está concretizada naquele momento, né? Bom, tá. Então, vamos dizer, a política de produção da experiência subjetiva nos Guarani é uma em que, quando toca esse alarme dessa tensão, digamos, quando o nosso rio, nós humanos, se a gente fosse rio, está ali parecendo até seco, está sofrendo uma violência tão ferrada, mas tão ferrada, tão perigosa, né? E que isso desestabiliza, o que o Guarani faz? Tem um movimento coletivo de transfiguração. Basta uma coisa muito simples que está aqui na exposição. Eles queimam aqui a oca, eles queimam tudo, assim, quando tem uma praga onde eles estão, ou esgotou sei lá o que ali, eles nomadizam, porque eles vão para outro lugar onde a vida pode voltar a vicejar. E eles queimam o que sobrou de forma, porque essas formas não têm mais a ver com nada. São como carcaças de uma vida que já se foi. E criam novas, fazem essa vida se encarnar, se materializar em novas formas em outro lugar. Bom, tudo bem até aqui? O que eu chamo de micropolítica? Eu chamo de micropolítica a política que o desejo vai adotar. Lembra que eu falei, só voltando para vocês lembrarem, Estamos tomados por um estado. As forças do mundo nos fecundaram nesse momento, como em muitos momentos, e nós estamos tomados por um estado que está ali, que é real, mas que não tem nome, não tem cara, não tem imagem, não tem palavra, não tem gesto, e isso meio que desestabiliza o conforto que a gente estava sentindo num certo modo de existir, uma certa percepção das coisas, uma certa explicação para as coisas, num certo sentido, né? Como eu falei, quando tem essa tensão, toca um alarme. Por que toca o alarme? É a vida que toca o alarme. Porque ela está em perigo de não poder perseverar ali. Ela está sofrendo perigo, está sofrendo risco, né? O que a gente chama de micropolítica, que eu acredito que foi essa, Freud se sentiu forçado a inventar no final do século XIX, porque as mulheres estavam estribuchando, né? As mulheres daquela forma, noivinha, seres domésticos. Minha mulher, você viu que o Bolsonaro falou, isso aqui é uma... Falou lá pro Trump, quando ele chegou, uma novidade, ok? Nem minha mulher acreditou que ia ser presidente. Minha mulher, né? Tá bom. Então, elas estavam estribuchando na vida doméstica, elas estavam saindo para
para o trabalho, né, das mulheres, para a vida pública e para o trabalho, no fim do século XIX, né? E a vida estava completamente sufocada naquela forma mulher do lar. Nada contra, tudo bem. A única coisa ruim é quando isso tem que ser para todo mundo. Muitos podem estar muito bem nessa forma do lar. Agora, quando impõe isso como a forma, né, aí a vida começa a sufocar. Né? E ele inventou a psicanálise porque ele viu que os sintomas que as mulheres estavam apresentando, que elas estavam estribuchando, né, não era um problema neurológico, né? Porque ele trabalhava com neurologia, né? Aquilo estava dizendo alguma coisa, era esse tal de alarme. E o que ele inventou? Então, o que ele percebeu? Que ele percebeu sem perceber, porque isso não está escrito nos livros dele, tá? Ele percebeu e fez sem saber todas as implicações que tinham ali. Que elas estavam doentes porque na nossa cultura moderna, ocidental, colonial, capitalista, escravocrata, por que eu estou pondo isso tudo junto? Porque, como muitos de vocês sabem, talvez todos, talvez não importa, cada um sabe aquilo que é forçado a saber para a vida coexistir, né? Então, cada um faz o seu servicinho, né? Então, o capitalismo começa com a acumulação de capital graças ao trabalho escravo, né? Então, se você não paga, se você paga pouco o teu trabalhador, você já ganha um dinheirão, né? Porque o trabalho dele, o que ele ganha pelo trabalho, vale muito menos do que o produto que você vai vender. Agora, você imagina que tesão, gente, olha que tesão, eu me apropriar de um continente inteiro e falar, agora, cara, você vai trabalhar de graça para mim, né? Então, imagina o quanto que acumula. Então, a acumulação de capital começou com o sistema escravocrata e com as navegações, com a colonização, com a exploração também das terras nos países, nas regiões colonizadas, que era também gratuitamente, se podia explorar o que quisesse ali, os minérios, inclusive, no começo, né, principalmente. Então, na nossa cultura moderna, ocidental, capitalista, colonial, escravocrata, né, a política de desejo, que eu falei, como que define, o que é a micropolítica? A micropolítica é como o desejo vai responder, né? Nesse momento que a gente tocou o sinal de alarme, a gente fica esquisito, né? Fica esquisito. Tá? Dá um nó na garganta. E o desejo vai ter que agir para a gente voltar para o equilíbrio, porque a vida precisa desse equilíbrio, a nossa existência precisa desse equilíbrio, nossa subjetividade precisa desse equilíbrio. Emocionalmente também a gente precisa recuperar esse equilíbrio. Então o desejo vai ter que agir para recuperar esse equilíbrio. O modo como ele for agir para recuperar esse equilíbrio é que é a micropolítica. E por que isso é político? Vamos ver por que isso é político, né? Qual é a micropolítica que predomina nessa cultura moderna ocidental que é a nossa, que estamos todos, nós todos estruturados nela? Nós ficamos separados da nossa experiência como vivo. A gente só se conduz com a nossa experiência como sujeito. A gente só se conduz com o nosso repertório cultural, com a decifração das formas do presente. Mas essa relação com o poder estar escutando o que esse estado, eu como vivo, esse estado que está no meu corpo, como que eu decifro isso? E como é que eu desenvolvo esse conhecimento, que é a nossa bússola vital, a gente não tem. E a gente não tem exatamente desde o século XV. Né? É aí que você vai começar a se operar essa transformação. Por isso que também a gente não sabe o que é esse negócio de belo que é bom para a vida. Belo é belo, ó. Belo é uma bela composição, cores muito interessantes. Aliás, tu me lembra o momento minimalista, que foi incrível, que os protestantes inventaram nos Estados Unidos, que a gente imitou, que, enfim, né? É assim que a gente se situa, né? Então, qual é o problema da gente estar dissociado dos efeitos do corpo vivo, da biosfera e do mundo no nosso corpo? É que quando a gente se vê desestabilizado, porque tocou o alarme, porque tem um estado ali no nosso corpo que a gente não tem como decifrar e que nos desestabiliza,
que acontece conosco? A gente interpreta que tem uma coisa ruim acontecendo, quando na verdade é a pérola negra, assim, né? É a coisa mais importante que tem. A nossa maior responsabilidade é quando acontece isso, como é que a gente vai dar conta para recuperar o equilíbrio, para a vida perseverar, para a gente voltar no conforto, né? Então, como a gente está totalmente separado dessa experiência, a gente não sabe nem falar dela. Por isso que é bom, os guaraninos ajudam a falar dela, né? A gente aprende a falar disso com eles, porque eles sabem o que é isso. O que acontece quando a gente está tomado por isso? A gente acha que é coisa ruim, tem alguma coisa errada, é uma coisa ruim. Se é uma coisa ruim, aí vem tudo, né? É porque alguém tem culpa. Aí não é muito complexa a coisa, né? Se alguém tem culpa, só tem duas opções: ou a culpa é minha, ou a culpa é do PT. Ou sei lá, a culpa do meu vizinho. Né? É a culpa dos gays, que pouca vergonha, né? Ou a culpa é desses vagabundos aí, que moram nas favelas, né? Alguém tem culpa, né? Vagabundo, aliás, índio era vagabundo, né? Também, né? Vagabundo, queria trabalhar, né? Então, a gente fala assim: a culpa é do meu namorado, desgraçado, né? Ou a culpa é da minha mãe, que não me deu amor, né? Enfim, e aí como que a gente faz para sair desse desconforto? Porque vai ter que sair. A coisa bonita é que o desejo vai ter que dar um jeito. Eu tenho várias opções. Por exemplo, eu posso dizer que a culpa é minha porque eu sou, 70 anos, ninguém me quer mais mesmo. Então, uma porcaria. Aliás, como intelectual, ridículo. Olha como eu falo, gente. Isso é jeito de falar? Uma professora titular, há 40 anos, de pós-graduação, isso é jeito, né? Aí o que eu vou fazer? Dependendo do meu salário, eu, por exemplo, vou comprar um creme de La Prairie, custa $1.000. Aí eu boto no meu rosto e vou dormir. E eu acordo assim, sentindo que eu acho que agora vai rolar, né? Agora vai, né? Ou então assim, poxa, eu não sei nem como falar desse negócio que está acontecendo. Então deixa eu comprar um livro de autoajuda, que vai me ensinar a ir para o espelho várias vezes por dia e dizer: eu me amo, eu me amo, eu me amo. Mas eu também posso comprar um livro do Michel Foucault, que vai, se eu for assim um pouco mais sofisticado, vai me ensinar a falar. Porque a biopolítica... Não, realmente, porque era da biopolítica. E aí eu vou conseguir um discurso e parece que as coisas se organizarem, daí, e aí tanto faz se é autoajuda, se é sertanejo, se é o sertanejo universitário, ou se é o Michel Foucault. Tanto faz hoje dele, sei lá. Tem para todos os gostos, né? Porque eu vou estar usando aquilo como uma máscara que eu vou mimetizar, que nem meu prêmio, minha roupinha. Né? Hoje, por exemplo, uso uma roupa de professora. Né? Eu vi com uma roupa assim muito, né? Bom, então, e com isso eu tenho a impressão que eu recobrei um equilíbrio, só que... Então, o que acontece? Agora eu vou falar uma coisa mais barra pesada, tá? O que acontece? Eu estou tomada por esse alarme. Estou sacando que está acontecendo uma coisa bem ruim. E com muito medo, assim, quando eu só estou reduzida a minha experiência como sujeito e não sei que a essência da vida é a transformação e a criação, o que acontece? Eu, como sujeito, estou grudada no meu repertório. Isso, para mim, o mundo, do jeito que eu conheço, é o mundo. Tipo, Bolsonaro é um bom exemplo. O mundo é aquele tipo de família, aquele tipo de filhos, as milícias no condomínio, a disciplina no quartel, é um jeito de uma formiga, é aquele mundo. Então, como ele não está ligado, como todos nós, né? Porque ele é que nem a gente, como não está ligado nessa outra experiência, eu acho que o mundo é aquilo. Então, se aquele mundo, se vem um gay na frente dele, o mundo caiu. Oh, meu mundo caiu! Porque o mundo é aquele. Qualquer coisa que um preto, pelo amor de Deus, um gay, né? Bom, aquilo desestabiliza a tal ponto, né? Que a sensação que fica é que está acabando o mundo.
e que o teu próprio mundo está desabando e que o mundo está acabando. Porque eu não tenho a menor noção que eu, como vivo, sou e tenho responsabilidade em relação a esse processo de transformação, que isso é essencial, não é nem enfeite nenhuma, é arte. Que arte? Né? A arte é uma invenção do Ocidente. Né? Bom, então o que acontece? Nessa maneira de ser, né, quando o movimento da pulsão vital começa se desencadeia e chama o desejo para agir, o que seria o destino ético desse movimento vital? O destino ético desse movimento vital seria o quê? O desejo de se conectar com coisas para criar um outro modo ali, palavras, onde isso que a vida está pedindo encontre seu lugar. Né? Tá certo? Então, esse seria o destino ético do movimento vital. Como eu estou dissociada disso, quando isso se põe em movimento, o que seria um processo de criação, né? Ele é desviado pelo regime que a gente está vivendo. E nós mesmos, ninguém está lá fora falando, faz isso agora, né? O que ele faz? Ele é desviado do seu curso ético, que seria criar algo onde isso que está lá, o nó na garganta, encontre um lugar de dizer, um jeito de existir, né? Em vez disso, o que acontece? Fica só a capacidade criativa. Sabe o negócio de criatividade? Economia criativa. Agora o Ministério da Educação chama de economia criativa. O que é criatividade? Criatividade como é que fala? Uma capacidade, né? Uma capacidade criativa. Mas criatividade é diferente de criação. Para você criar, tem que ter criatividade. Mas é muito diferente eu criar e usar minha criatividade no sentido da vida encontrar o lugar que ela está me forçando a encontrar, do que eu separar e eu ser só criativa. Então, o que acontece? O que seria a criatividade usada para criar algo, essa criatividade, ela passa a servir para o quê? Para criar cenários e mais cenários de investimento de capital e para criar objetos e mais objetos para alimentar minha voracidade de consumo, né? Que eu me acalmo ao consumir, porque acho que ali vai dar legal, se eu consumir aquilo vai ficar legal. Tanto que a publicidade sempre associa os objetos a formas de viver, formas muito felizes, né? Bom, nessa cultura que é a nossa, o que é grave? O que é grave é que a gente funciona que nem barata tonta. Por que meu livro chama Notas para uma Vida Não Cafetinada? É porque a essência vital é cafetinada nesse regime. Ela é cafetinada, porque o cafetão não vive da força erótica da prostituta. E a prostituta não se entrega para ele achando que ele vai proteger, que vai ficar tudo bem. É por isso que eu usei a palavra cafetinada, né? Então, a essência da potência vital é cafetinada a serviço da produção de capital. E não é uma coisa de fora, nós somos isso. Nós fazemos isso. Nessa cultura, então, vocês vão me dizer, poxa, mas então não existe nenhum... Nessa cultura foi posto totalmente de lado nossa experiência como vivente e a possibilidade de criar a partir dela. Não. Nossa cultura inventou no século XVIII, faz 2 séculos, uma coisa chamada arte. Uma profissão, tá? Só nessa profissão é que pode fazer isso. Tanto que nós temos obras fabulosas onde... O que acontece? O que a arte faz? A arte, sim, ela inventa, o artista cria imagem, cria palavras, cria sons, né? Todas as artes, cria formas onde isso que a vida está pedindo, o artista está conectado com essa experiência, e o que ele vai criar é para encontrar um lugar, um corpo para essa experiência. E quando ele consegue, quem vai lá encontra com aquela obra, com aquela música, com aquela peça de teatro, aliás, vocês deviam estar indo ver todas as peças da Mostra Internacional de Teatro, que tem peças fabulosas, né? Se eu não estou completamente nesse caso que eu falei que vai ter que mandar para o psiquiatra, que é caso de internação, já
né, que não vai ter jeito nem com internação, se eu estou minimamente ali, não totalmente neurotizada, já dissociada da minha experiência como vivo, dos efeitos do mundo no meu corpo, que eu chamo de afetos, eu não estou dissociada disso, né? A hora que eu vejo, por exemplo, um trabalho da Cláudia, ou uma exposição da Cláudia, alguma coisa desperta em mim, porque aquilo que estava pedindo passagem está presente naquela obra. Está pulsando naquela obra. Então, quando eu encontro aquilo tem o poder de ressoar em mim e de convocar em mim essa conexão, que estava perdida, mas está lá em algum lugar. Né? Está claro isso? Sim. Então, o que seria a potência política da arte? A potência política da arte, uma coisa é a arte que como instrumento, canal de denúncia, como um panfleto. Tudo bem, sem problema. Mas o que é a própria potência política da arte? Não a arte como uma maneira de denunciar macropoliticamente a injustiça. A potência política da arte é promover essa conexão. É fazer essa conexão, e quando a gente encontra a arte, se a gente estiver totalmente já num grau de patologia, né, que não tem mais volta, a gente se sentir convocado e a gente conseguir encontrar isso na gente. Porque aquilo está vivo, vibrando na obra. A gente fala, não entendi essa obra. A obra não é para entender. É o que ressoa em mim daqui, o que acontece, o que ressoa. Porque aí nos oferece uma experiência muito preciosa. Né? Bom, então vamos para a Cláudia. Podemos ir para a Cláudia? Devemos. Ótimo. Eu vim aqui para isso, né? Tá bom. Então, olha só. A Cláudia, vocês sabem que quando a gente vive traumas muito fortes na vida, a gente é meio que lançado, né, Silvana? A gente é lançado numa intimidade com a vida. Então, hoje a gente se ferra, assim, de ficar tão assustado que nunca mais vai conseguir fazer nada. E a gente tem que botar para debaixo de um tapete bem fundo aquilo que aconteceu, porque senão a gente nem consegue continuar vivo. Ou, em algum momento, a gente começa a integrar aquilo e aquilo dá puxa na gente a possibilidade de se conectar com a vida e começar a desenvolver esse conhecimento, né? Então a Cláudia tinha pai judeu e mãe protestante, né, o católico? Hã? Ela era da Suíça. Mas protestante, então. E parece que ela não gostava muito da família da mãe, gostava mais da família do pai. Não que foi que a família de judeus seja melhor, mas naquele caso, digamos, para ela era melhor, funcionava melhor lá com a família do pai. E ela também tinha um namorado. Ela tinha entre 10 e 13, né? O pai morreu, ela tinha 10 ou 13? Porque uns falam 10, outros falam que... 12 anos. 12. Então, tinha 12 anos, o pai e o namorado foram levados para os campos de extermínio e foram mortos. E foi quando a Cláudia teve que fugir com a família, tarará, que está ali escrito para outros países, acabou chegando no Brasil, né? Então ela viveu um trauma muito terrível de um acontecimento ali, que era o nazismo, né? O Holocausto, os campos de extermínio, os fornos crematórios. Porque quem que inventa um campo de extermínio e um forno crematório? Por exemplo, faz conta que eu sou Hitler, né? Ou Goebbels, e a turminha lá. Por que eu invento isso? Porque está acontecendo alguma coisa que desestabiliza a tal ponto o mundinho, lembra que eu falei o mundinho do Bolsonaro? É o condomínio, né? É o condomínio. Meus filhos estão por... Não, a menina nasceu porque deu uma escorregada, né? Olha os machos que eu fiz, né? E a milícia, né? Que foi nos resquícios lá da ditadura que formaram a milícia. Esse é meu mundo, né? Então, e o Hitler era muito assim. Vocês já viram filmes sobre o Hitler na juventude? Muito doidos, uma coisa muito... E daí, o que está em volta e desestabiliza esse mundo minúsculo, que eu acho que é o mundo e não uma forma de mundo, é tão insuportável para mim que, em nome da vida pequena que me caracteriza, porque a vida, quanto mais consegue perseverar e se transformar como necessário, mais potente é a vida. Quanto menos
consegue, isso Nietzsche ensinou muito bem, né? A vida desse tamanho, né? O poder pode ser desses, a vida é desses, né? Então, quando a vida é muito pequena, é tão desestabilizador isso, que aí o que eu vou fazer para recobrar meu equilíbrio? Em nome da vida pequena que eu sou. Eu começo te xingando, que é você que está, se é uma gay aqui na minha frente, não está dando, sabia? Aí eu começo te xingando. Como um judeu, né? Não vamos defender os judeus não, porque Israel está fazendo cada coisa que me envergonha, eu sou judeu. Então, assim, tá, então, primeiro eu te xingo. Não, primeiro eu fico morrendo de desprezo de você, mas eu nem falo. Aí vem um presidente super legal e fala, não, legal, pode falar. Aí eu te xingo. Aí, depois de xingar, está autorizado eu te dar uma porrada. Aí depois eu junto aqui com ele e com mais não sei quem, e dá umas porradas de linchamento. Aí também autoriza o uso de armas, daí te matam, né? E o Hitler eu acho maravilhoso, porque ele chamou de solução final, né? Quando eles fizeram os campos de extermínio, é maravilhoso, porque assim, solução final para dar para esse caso, porque isso aí está me atrapalhando. Vamos ter que estar vendo isso, tá ok? Vamos ter que estar vendo isso, tá ok? Está me atrapalhando. Então o que eu faço? Pô, já sei! Bota tudo num trem de baseada. Chegou lá, taca tudo numa sala com gás, mata tudo. Tem alguém estrebuchando ainda depois do gás? Eu taco no forno crematório. Agora tá legal, o mundo voltou ao que tinha que ser. Poxa, estava muito desvirtuado esse mundo, né? Bom, então a Cláudia viveu isso lá. Diante de um tal grau de violência, de psicose, tão violento, ainda mais uma menina de 12 anos, você não tem como absorver aquilo. Primeiro, você não tem como mudar aquilo, e você nem tem como absorver. Perdeu o namorado, perdeu o pai, a família do pai inteirinha foi eliminada e teve que fugir para 500 mil países, chegou aqui. Não por acaso ela foi lá parar nos índios, antes de Yanomami, outros a experiência e começar a elaborar isso. E ela começa a mostrar o que ela vê, o que ela conseguiu conectar e consegue ver através da fotografia. E vocês pegam qualquer foto, por isso que eu ia falar bem pouquinho para a gente ficar olhando as fotos. Você pega qualquer foto aqui, está muito presente como o Guarani está vendo, o que ele está vendo ali, qual é a relação dele com o ambiente, está presente, está vivo na fotografia, está vivo, né? Então, quando eu olho isso me permite me deslocar um pouco disso que eu estou acostumada e me conectar também, né? Bom, aí, então tem uma grande potência micropolítica, porque micropolítica o que é? Como eu falei, é como o desejo vai agir. Então, assim como na macropolítica a gente fala em direita e esquerda, revolucionário e reacionário, isso o quê? Binário. Na micropolítica são diferentes graus de potência vital. Quanto maior a potência vital, mais possibilidades o desejo vai ter de entrar num processo de criação para dar conta do que tem que ser transformado, né? Então, tem uma grande potência micropolítica a obra dela, porque se conecta com essa experiência do vivo. E se você está dissociado dessa experiência, como eu falei, em vez de criar alguma coisa em vez de você sair daquela noivinha do bolo, vou dar um exemplo de homem e mulher para ficar fácil, né? Então, a gente fala machismo. O machismo não é os homens são machistas. O machismo é um tipo de cena, não é? Um tipo de relação, um tipo de modo de existir de homem e mulher, não é? O machismo. Mas o machismo, vamos dizer que é uma cena de teatro. Nessa cena de teatro não tem só um homem chutando a mulher e falando, agora você faz assim, né? No machismo tem um homem e uma mulher, né? Na macropolítica, o que o feminismo faz? Na macropolítica, a dimensão macropolítica do feminismo, qual é? Tem uma desigualdade de salários entre homem e mulher, tem um domínio dos homens sobre as mulheres, então nós temos que ter uma relação de poder, onde tem um oprimido e opressor, nós vamos ter que lutar contra o opressor, beleza. Isso é macropolítica. Mas na micropolítica, o que é a luta feminista na micropolítica? Tem uma cena. Nessa cena tem um homem e uma mulher. Os dois são dois personagens. O que eu faço com o meu personagem da cena machista?
Vou dar um exemplo do meu personagem. Eu sou um intelectual de 70 anos, falo no mundo inteiro, vários livros publicados, assim, fodona, né? Mas aí estou lá. Aí estou esperando o cara ligar. Ele não ligou. Mostrou tudo, porque ele não ligou. Porque demorou 2 horas para ele responder o WhatsApp. Isso faz parte do meu personagem mulher, não sendo machista. Então não adianta eu ficar só. Claro que a primeira coisa, vamos ter igualdade de direitos aqui, para de encher o saco, para, né? Nós temos direitos iguais e tal. Agora, se eu não desmanchar, se eu não entrar em contato com o estado no meu corpo de absoluto desconforto nesse personagem, e não for, então, deixando meu desejo criar um outro personagem, para minha feminilidade, claro, né? A cena vai continuar para todo sempre. Agora, quando eu mudo esse personagem, o que acontece? Esse teatrinho machista está dando no Teatro Sérgio Cardoso há 500 anos, todas as noites, no teatro. Aí chega uma noite, chega a minha personagem nessa peça, né? E minha personagem nessa peça vira um outro personagem. A peça não tem como continuar. Aí, o que vai acontecer? Ou o homem, que é o outro personagem, vai aproveitar a ocasião para descobrir que é insuportável ser macho dessa maneira. Aliás, acho que é até pior do que ser mulher. Tudo que pesa sobre o homem para ser bacana é insuportável, e ele vai ter uma oportunidade para começar a transformar o personagem dele também. Ou ele é um bolsonarico, um líderzinho, assim, né? Aquele micromundo desse tamanho, né? E ele vai partir para o feminicídio. E os estupros vão aumentar, e os assassinatos de mulheres vão aumentar, né? Bom, então, voltando para a Cláudia. Então, a obra de arte, a potência política própria da obra de arte é uma potência micropolítica. Porque é uma potência, o quê? É a potência que está presente ali, vibrando naquele trabalho, né? De alguém que se reconectou com sua condição de vivo, que se sem morrer de angústia, dando o tempo necessário para que um processo de transformação se opere, né? E quando consegue fazer que isso esteja muito presente naquilo que foi criado, aquilo tem poder de polinização. Eu não vou nem falar de contaminação, porque contaminação é doença, né? De polinização, aquilo pode me ajudar a me conectar. Então, o que eu acho muito interessante da gente comparar essa parte de cima com a parte de baixo da discussão, voltando agora no que a Valentina, eu não vou esquecer nunca mais, o que a Valentina colocou, né? Quando a Cláudia, porque no primeiro momento ela ficou anos convivendo com aquilo, e aquilo foi permitindo ela desenvolver essa capacidade de se conectar com essa experiência, e provavelmente foi permitindo integrar essa memória do trauma, porque o trauma nos paralisa. Então ela foi desparalisando a possibilidade dela viver, né? Ela foi ampliando essa possibilidade de viver, porque diante do trauma, como a gente tem que botar o trauma lá no fundo do esquecimento, toda essa potência ela fica mais paralisada. O trauma é para a gente continuar a viver. E a gente nem pode entrar em contato muito com os efeitos do nosso corpo, porque senão vem a memória do negócio e a gente paralisa. Ela pode ir limpando essa área, né? Aí chega um momento que estão fazendo a perimetral norte lá, vão ferrar com a Amazônia, exterminando os indígenas, não sei o quê, e ela se vê convocada, já que é uma mulher artista estrangeira, com acesso a muitas coisas internacionais, ela se vê convocada a uma luta macropolítica para a defesa dos indígenas, né? E aí, se vocês forem ver a obra lá embaixo, muitas das obras têm também o sentido de uma arma macropolítica para fazer uma denúncia internacional, e conseguiu, ela teve uma participação gigantesca, conseguiu. Não conseguiu muito mais, mas enfim, teve efeito. Então, assim, na vida dela, provavelmente esse foi o momento em que ficou elaborado esse trauma, porque se ela não pôde, com 12 anos, fazer algo para que o nazismo parasse, pelo menos em parte, né? Ou que se constituíssem limites contratuais contra a violência, ela conseguiu isso
nessa luta com os Yanomami, né? Agora, o que é muito interessante é que, se vocês vão lá embaixo, vocês vão ver, mesmo que a obra, a partir daquele momento, tem que servir como canal de denúncia para conseguir obter pressão sobre o governo brasileiro para demarcar a terra, ainda assim, quase todas aquelas obras têm uma potência micropolítica também. Tem o que é próprio da arte. Tem a arte usada para macropolítica, mas tem a potência política própria da arte. Então, nesse sentido, eu acho que é uma vida, né? É uma vida de uma mulher, né? É uma vida e uma obra interessantésima, porque ela nos permite, ela traz uma quantidade enorme e complexíssima de dimensões para a gente fruir, para a gente aproveitar e para a gente entender melhor qual é o poder da arte, né?